Pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de Poder Judiciário, falei para vocês que nós iríamos conversar sobre a composição do Poder Judiciário. A composição do Poder Judiciário ela é diferente, porque quando eu conversava com vocês sobre legislativo e executivo, eu falava em federal, estadual, municipal e distrital. Aqui a situação não é esta. Vocês têm lá no material de vocês, está um pouco embaralhado, que alguns alunos já me avisaram, mas vocês têm a composição do Poder Judiciário, e ela é representada por um organograma. Então, nós temos um todo único, cada um desempenhando funções diferentes, como eu vou conversar com vocês. Esta composição, esta organização do Poder Judiciário, ela decorre da previsão do artigo 92 da Constituição Federal. Então, vou ler o artigo 92 e preencherei os cargos do Poder Judiciário aqui com vocês. Tá lá. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, A, o Conselho Nacional de Justiça, B, o Superior Tribunal de Justiça, 2A, o Tribunal Superior do Trabalho, 3, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, 4, os Tribunais de Juízes do Trabalho, 5, os Tribunais de Juízes Eleitorais, 6, os Tribunais de Juízes Militares, os Tribunais de Juízes de Estado e do Distrito Federal e Territórios. Esta é a composição. Vamos então começar a conversar sobre esta composição. Qual é o órgão de cúpula, o órgão máximo do Poder Judiciário? O órgão máximo do Poder Judiciário, só poderia ser ele, é o Supremo Tribunal Federal. Então, no ápice da organização do Poder... Ui, fui pôr a folha para o lado, balançou. No ápice, ou o maior grau recursal que nós temos no Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o órgão de prerrogativa de foro de algumas pessoas, mas ele é o grau recursal máximo de todo mundo que tutele alguma coisa no Poder Judiciário. Eu não posso recorrer além do STF. O máximo de recurso que eu posso impetrar é o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Eu não vou conversar sobre a composição de todos os órgãos, mas aqui eu quero conversar. A composição do Supremo Tribunal Federal, ela vem descrita no artigo 101 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Então, este Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros que são escolhidos pelo Presidente da República. Quais são os requisitos que o Presidente da República tem que observar? 2. A idade da pessoa. A pessoa tem que ter entre 35 anos e 65 anos de idade. Tem limite mínimo e limite máximo para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Além disso, tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ponto final. Precisa ser operador do direito? Precisa ser juiz? Precisa ser membro do Ministério Público? Precisa ser advogado? Não! Pode ser qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha notável saber jurídico. Isto é muito questionável. Existe proposta de emenda constitucional para alterar isso, para que a pessoa que ocupa o cargo tenha reconhecimentos jurídicos efetivos, que tenha cursado um curso de direito pelo menos. Embora muito se questione, até a data de hoje, nunca foi nomeado alguém que não fosse operador do direito. De 88 para cá, sempre foram pessoas bacharéis em direito, promotores, juízes, advogados ou qualquer coisa neste sentido. Detalhe, eles são aprovados pelo Presidente da República, mas eles serão sabatinados pelo Senado Federal. Estão ouvindo, pessoal? Barney? Dê um oi. Essa é a pessoa que atrapalha todas as minhas aulas. Ele tá escavando a cama para ele dormir. Bom, né? Dormir assim. Quando bem entende, ninguém faz nada, ele só dorme. Voltando aqui. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos pelo Presidente da República e serão sabatinados pelo Senado. Então, o Senado vai ter que aprovar a escolha do Presidente da República. Mais uma vez, desde 88, ninguém foi rejeitado. Então, alguns têm uma sabatina mais pesada, assim, dificultosa, em que tem perguntas difíceis para responder. Outros têm uma sabatina muito leve.
Ainda, esse STF é composto por 11 ministros, que são divididos... Aqui eu mostrei 10, né? São 11 ministros, que são divididos em 2 turmas. Na primeira turma eu tenho 5 ministros, e na segunda turma nós temos outros 5 ministros. O juiz-presidente, ele não participa de nenhuma das turmas, ele só faz participação nas sessões plenárias, em que a casa inteira deverá participar. Inclusive, nós tivemos uma alteração muito recente do presidente do STF. Nós tivemos a nomeação do Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ele é o nosso presidente, cuidem disso. Ao lado do Supremo Tribunal Federal, mas não fazendo parte do organograma, percebam que ele não está ligado, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que não vai aplicar a lei ao caso concreto, que não tem função jurisdicional. CNJ não aplica a lei ao caso concreto, não tem função jurisdicional. Nossa, Evelyn, então para que serve? O que ele faz? Fiscalização. Conselho Nacional de Justiça, ele foi inserido em 2004 no ordenamento jurídico brasileiro e ele vem fiscalizar a atuação do Poder Judiciário como um todo. Verificar se o Poder Judiciário está funcionando de forma correta ou está tendo atos ilegais, indevidos, que precisam ser sanados. Tudo bem? Então, continuando aqui o nosso organograma, a primeira coisa que nós temos que fazer é dividir o Poder Judiciário em 2 aspectos. Vou usar a caneta laranja. Nós temos que dividir o Poder Judiciário em justiça especial e justiça comum. Acho que vocês já viram isso em teoria geral do processo, porque, se eu não me engano, o professor usa até o meu organograma. Justiça especial e justiça comum. Justiça comum e justiça especial. Então, aqui o quadro, recortei aqui. Do lado de cá tá a justiça comum, do lado de cá tá a justiça especial. Pessoal, a justiça especial, ela só pode trabalhar matérias específicas. Eu não posso juizar toda e qualquer ação na justiça especial. É somente aquele conteúdo vinculado à justiça especial. E são 3. Eleitoral, trabalhista e militar. Então, vamos anotar aqui. Justiça eleitoral, que vai julgar as questões eleitorais, né? Justiça do trabalho, que vai julgar questões trabalhistas. E militar, que vai ser um órgão para os militares. Tá aqui, ó. Eleitoral, trabalho e militar. Justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. Vamos conversar sobre quais são os órgãos que compõem. A justiça eleitoral, ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais. Esta é a composição da Justiça Eleitoral. TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, logo abaixo nós temos o Tribunal Regional Eleitoral e logo abaixo nós temos os juízes eleitorais. Só faço uma ressalva, não existe concurso específico para juiz eleitoral, vocês já devem saber disso. Os juízes eleitorais são juízes de direito que pertencem ao Poder Judiciário do Estado, que também vai desempenhar funções na esfera eleitoral. Tudo bem? Ao lado, no nosso trabalho, nós temos Tribunal Superior do Trabalho, abaixo, Tribunal Regional do Trabalho, o Paraná faz parte da 9ª região, e teremos juízes trabalhistas. Já mostro para vocês. Então, em primeiro grau, temos juízes trabalhistas. Se houver necessidade de recurso, vai ser para o TRT da 9ª região. Precisando de outro recurso, vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Se não resolver o problema, for matéria constitucional, vai para o Supremo Tribunal Federal. A Justiça Eleitoral, né? Ele tem quadro próprio, tá? Nós não, né? Quem quer fazer faz concurso para juiz do trabalho. Tem concurso específico, a composição é própria. Aqui o que nós temos de justiça militar? Temos Superior Tribunal Militar e auditores militares. Pessoal, a justiça militar,
ela vai ser utilizada para casos específicos, para verificação de atos incompatíveis com o exercício da função militar, seja de qualquer ramo que o indivíduo esteja. Então, o que nós teremos? Auditores militares. O primeiro grau recursal seria o Tribunal Militar. Mas peguem aí o material de vocês e risquem esse Tribunal Militar. Por quê? Porque o Tribunal Militar ele só estará constituído em caso de guerra. Graças a Deus, Paraná, Brasil tá um caos, mas por causa do coronavírus, a gente não tá no caso de guerra. Então, hoje em dia, não existe Tribunal Militar, ele só existirá em caso de guerra. Então, dos auditores militares, a decisão tem que ser recorrida no Superior Tribunal Militar, que é o que está em funcionamento hoje. Auditor Militar, Superior Tribunal Militar. Ao lado dessa justiça especial, nós temos justiça comum. Qual que é as duas justiças comuns que nós temos? A gente tem justiça estadual e justiça federal. Como que eu vou saber qual é qual, Evelyn? Não é eleitoral, não é trabalhista, não é militar, é justiça comum, tá? Se não for nenhum assunto das três. Ah, mas justiça comum, como é que eu vou saber? A União faz parte? Ou uma entidade que a União participe? Se a União faz parte ou uma entidade que a União participe, é justiça federal. Se a União não fizer parte, só pode ser justiça estadual. Vamos começar pela federal. Na justiça federal, nós teremos juízes federais. E o Tribunal Recursal é o TRF, no nosso é o da 4ª Região. Então, a justiça federal é composta por juízes federais, Tribunal Regional Federal. Ah, mas eu preciso de um recurso especial. Daí vai para o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão recursal da Justiça Comum. Se não for eleitoral, não for militar, não for trabalhista, não tiver participação da União, nem de nenhuma entidade, só tem um órgão que pode ser responsável para analisar essa questão. Só pode ser a Justiça Estadual. Vai para a vala comum, tá? E o que nós teremos aqui? Juiz de direito e tribunais de justiça. Então, o órgão inicial é o juiz de direito, depois é para o Tribunal de Justiça e também recurso especial, se for o caso, para o STJ. Este é o organograma de composição. Pessoal, neste momento, eu não acho que vocês precisem saber exatamente quantos são, que aqui é 11 vocês precisam saber, mas que aqui é 33, que aqui é 120, que aqui tem vários. Estudem isso se vocês forem fazer um concurso para a magistratura. E daí, estudem vinculado à magistratura específica. Se é magistratura do trabalho, vão estudar magistratura do trabalho. Se for federal, vão estudar o Código de Organização de Jurisdição Judiciária da esfera federal. Então, sempre condizente com aquilo que vocês quiserem prestar concurso. Tudo bem? Já volto para conversar com vocês como que as pessoas chegam a estes cargos. Um minutinho.